Bom, gente, vamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o nosso parceiro aqui, o Dione Alves. Ele é CEO na Simplifica Pessoas e Negócios e também na Simple Tecnologia. E hoje nós vamos falar com ele sobre as obrigações fiscais que toda empresa tem que enviar para o fisco, né? Todo mês, né? E para enviar essas obrigações, é claro, precisa de um bom profissional, que é o contador, para poder fazer de forma mais ali competente. Obrigado, Johnny, aqui por ter aceito o nosso convite. Olá, foi um prazer, obrigado pelo convite, tá? É muito bacana estar participando desse projeto que é o PodSerge, sempre inovando o Newton. Eu sempre costumo dizer que o Newton, as pessoas têm muitas ideias, eu inclusive eu sempre tenho muitas ideias, só que o Newton ele sempre coloca a ideia mais rápido na Nada, que prática, e isso. isso é importante, é uma das qualidades, é bem legal estar participando desse projeto. E hoje, Johnny, nós vamos falar aqui de um tema muito importante, né? Porque nós aqui da Certip, nós convivemos diariamente com a contabilidade, né? Temos vários parceiros que indicam seus clientes. E eu vejo muito cliente chegando aqui na Certip e perguntando. O contador pediu para mim vir fazer um certificado digital, mas muitas vezes não sabe por que está fazendo um certificado digital. Nós vamos falar mais sobre certificado digital também mais à frente. Mas primeiro, né, eu queria que você se apresentasse, né, quem é o Dione, como foi que você começou aí com o profissional da contabilidade, que é para o público lhe conhecer melhor. Pessoal, prazer, sou Dione Alves, sou contador desde 2013, logo que me formei em 2012. Em 2013 já estava habilitado a trabalhar com contabilidade, porém eu só fui empreender a partir de 2014, quando eu resolvi abrir o meu primeiro escritório de contabilidade junto com um sócio, na época era a Creative Contabilidade. Passei um tempo sem atuar, até que voltei em 2019 com a ideia da Simplifica, também inicialmente como uma sociedade. Depois de um tempo, a gente da Simplifica resolveu se desligar e a Simplifica continuou comigo como CEO. Eu iniciei na contabilidade ainda em 2011 como auxiliar na empresa Contar e Contabilidade. Inclusive, nós trabalhamos juntos, né, Ian, nessa Exatamente. empresa. A gente iniciou juntos lá na Contare, que foi, de fato, um local de muita aprendizagem. Tive a oportunidade de trabalhar com Arilson Araújo. O Arilson, nós chamamos ele aqui, falamos aqui sobre a contabilidade antiga e a atual, né? Ele Exato. falou, A Nildes Araújo também, que foi a pessoa que me deu a oportunidade, eu fui aluno dela na faculdade e eu tinha um desempenho diferenciado e ela notou isso e me convidou para trabalhar junto com ela. E depois disso eu consegui ter essa bagagem de conhecimento, o que me hum, levou a ter coragem para iniciar um próprio escritório de contabilidade. legal. Então, a Contare, né, veio aí, várias pessoas passaram pela Contare, que é o escritório do contador Arilson, né, que esteve aqui conosco no último episódio. Então, é gratificante, né, quando você vem de um local, né, aprendeu, colocou o seu. Que além de um bom profissional de contabilidade que é você, você tem um negócio ali, é um empresário nessa área, né? Exato. Então, Johnny, para começar aqui o nosso a abertura aqui do nosso tema, eu vou te perguntar quais são, eu sei que são muitos, né? Não é só do setor fiscal, mas nós vamos ter um outro momento aqui com outro convidado que vai falar sobre as obrigações do setor contábil e do setor pessoal. Mas hoje nós vamos falar sobre do setor fiscal. Quais são as principais obrigações que toda empresa tem que enviar, o profissional da contabilidade tem que enviar para o fisco todo mês? Quais são essas as principais obrigações? Bom, o setor fiscal ele é o setor responsável pelas informações que vão te levar a pagar o tributo, principalmente voltado para as receitas da empresa, né? Os outros setores, no caso, por exemplo, o setor pessoal vai ter, de fato, tributo, porém, a origem desses tributos é a folha de pagamento. No caso do setor fiscal, ele vai originar os tributos em cima das receitas da empresa. Pode ser receita operacional, que são aquelas que fazem parte diretamente da operação da empresa, e as receitas não operacionais. Então, existem várias declarações dentro do setor fiscal, porém, elas são de fato originadas com um único objetivo, que é a arrecadação de tributo em cima dessas receitas. Sim. Hoje, nós temos alguns.
sistemas do fisco que são divididos em três patamares ali. Tem da, o setor federal, o setor estadual e o setor municipal. Então, no setor federal, o órgão que controla isso é a Receita Federal. Aí tem os impostos federais, no caso. Então é Exatamente. repartido por cada ente, né? Exato. E tem os impostos federais, que é arrecadado pela Receita Federal. Tem os impostos estaduais, que são arrecadados pela Secretaria da Fazenda de cada estado. E também tem os impostos municipais, que são arrecadados ali pelos próprios municípios. Claro que depois de arrecadados, As por exemplo. prefeituras, no caso, né? Exatamente. Sim. Depois de arrecadado, os impostos federais eles também são divididos ali com os estados e municípios, mas isso já não tem a ver ali com o papel do contador como contador comercial, já tem a ver Não com a faz gestão parte pública. uma obrigação que o contador tem que enviar, né? Já é. Exatamente. Isso é algo do setor público, já não tem mais a ver com a contabilidade comercial. E uma obrigação, Johnny, que é obrigado, a primeira do Olha, setor fiscal. isso vai variar pelo tipo de tributação, ou seja, o regime tributário no qual aquela empresa está enquadrada. Porque, por exemplo, hoje eu tenho os três tipos principais, ou melhor, quatro tipos principais de regimes tributários. Eu tenho o MEI, que é o menor, é para quem vai iniciar a trabalhar Que é o como CNPJ. microempreendedor individual, né? Exatamente. Acima do MEI tem a empresa que pode optar pelo Simples Nacional. Então, você crescer um pouco mais, não está mais podendo se enquadrar no limite de faturamento do MEI, você já pode entrar como Simples Nacional. E acima do Simples Nacional, eu posso estar optando por outros tipos de tributações. Os principais é o lucro presumido e o lucro real. Então depende, as obrigações dependem do porte da empresa, né? Exatamente, depende do porte da empresa. Vamos citar como exemplo aqui o Simples Nacional, né? Quais são as obrigações que toda empresa do Simples Nacional tem que enviar. Exato, exato. O Simples Nacional, ele tem uma única declaração para calcular o imposto federal. Ele é chamado de PGDAS, é o Programa Gerador do DAS. DAS é o documento de arrecadação do Simples. Então, o nome do imposto é simples, mas dentro dessa guia chamada DAS, você consegue verificar todos os impostos que estão sendo recolhidos dentro daquela guia. É uma guia unificada, ela foi feita para simplificar o recolhimento. Sim. Tem gente que diz que o Simples Nacional Não é simples. transforma as coisas em simples, O mas na simples verdade é simples, não. o simples não é simples. Ah, O simples é muito complexo. É uhum. complicado, sim. Para o empresário, quando recebe a guia de pagamento, para ele é uma guia só, ele não precisa bater cabeça com nada, de saber o que está pagando de fato dentro daquela guia. Uhum. Mas para quem atua dentro da contabilidade, sabe toda a complicação que é para você fazer o cálculo do imposto dentro do Simples Nacional. Então, a declaração principal é a PGDAS. O PG10, o que se origina essa obrigação? As vendas do cliente, o que ele vende no mês, vocês apuram? O Exatamente. que é que está por trás dessa obrigação? Qual o tipo de informação que vocês têm que informar para o Na fisco? PGDAS é enviado as informações de faturamento da empresa. Então, Todas as vendas do mês. tudo que você vende no mês, nós temos que apurar o total de receitas. Dentro dessa declaração, nós vamos segregar por tipo de receita. Então, cada tipo de receita, cada tipo de atividade, faturei, tive uma receita com uma atividade, precisa ser enquadrado num tipo de anexo, e esses anexos vão determinar como que você vai pagar o imposto para aquela atividade, para aquele tipo de receita. Então não depende do faturamento somente. Não depende somente do Tem, faturamento, tem a questão da da atividade, né? atividade. Porque, por exemplo, se você trabalha com o comércio, você vai iniciar em uma alíquota específica. Tipo, geralmente começa ali de 4,5%. Se você trabalha com serviço, o mais barato seria uma alíquota de 6%. Se você trabalha com indústria, já vai ter uma outra forma de calcular. Então, e claro, dentro desses setores existem os benefícios. Então, por exemplo, no setor comercial, tem produtos que têm algum tipo de imposto reduzido. Ah, sim. Então, Isso aí já, exa- já dá outro, um assunto outro assunto grande, bom. né? Que nós vamos chamar outro Então, contador. dentro do PGDAS, você vai selecionar o tipo de anexo, o tipo de atividade, aí vai Atividade, o segregando, faturamento. aí você vai calculando o imposto de cada tipo de receita, até que você chega naquele boleto
chamado de DAS, o que Tem torna um isso tão prazo, simples. Johnny, para vocês fazerem isso todo mês? Tem sim, Vocês informam a venda do mês atual ou do mês do anterior? mês Como é que anterior. Ou mês seja, anterior? a gente trabalha na contabilidade com algo que a gente chama de competência. Então, independente se você paga aquilo no mês ou no outro, a apuração daquele imposto é feita naquela competência. Por exemplo, eu trabalho no mês de junho, então a minha competência é o mês de junho. E Uhum, aí você vai separar o que é vencimento de competência. A competência dá origem àquele tributo. O pagamento, o vencimento vai ser determinado em lei quando que aquele tributo vai vencer. Geralmente, os tributos vencem no mês subsequente, ou seja, o mês seguinte. Então, se eu atuei ali fazendo a apuração do imposto de junho, ele vai vencer no dia 20 de julho. ah, No entendi. caso do Simples Nacional, ele tem uma diferença da maioria dos impostos. Antes, os impostos, quando o dia 20, por exemplo, cairia num dia que não é útil, você teria que antecipar para o último dia útil antes daquele vencimento. Já no caso do DAS, que é o boleto do Simples, ele é prorrogado para o dia útil seguinte. Então, se venceria no sábado ou domingo, automaticamente Entendi, a data de vencimento entendi. já vai para segunda-feira. Por trás dessa apuração, que é o DAS, né? Sim. Quais são os impostos que estão inclusos nessa? Dentro do DAS, você vai recolher imposto IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro, o PIS, COFINS e também a Contribuição Previdenciária Patronal. Não é necessariamente obrigatório que todos esses impostos estarão inclusos dentro da guia, vai variar da atividade. Tem atividades ou produtos que vai ter todos os impostos, tem atividades e produtos que vai ter algum desses impostos zerados. Então, de fato, são esses 5 que eu citei, porém, dependendo do caso, eles podem não aparecer naquela guia. Entendi. No caso, para a empresa do lucro presumido, né, que você falou que depende do porte, Sim. levando na mesma linha de raciocínio, qual é a obrigação? É o DAS O também? que substitui o PG-10 no caso da empresa do lucro presumido? O objetivo é o mesmo, tributar em cima da receita. Só que da mesma forma que eu utilizo um único sistema no Simples Nacional para fazer essa tributação, eu vou segregar por imposto no lucro presumido. Então, eu vou ter uma apuração do IRPJ, da CSL, da Então é PIS, feito de COFINS, forma separada, né? individual. Você Ah, faz então individual. não é por atividade, como você falou. As atividades vão ser tributadas com as suas alíquotas. Existe uma tabela já pré-definida da Receita Federal que vai fazendo ali uma presunção de lucro. Ah, então no caso é o imposto, né, que é separado. Os No impostos são simples separados, é tudo unido. num único boleto. Ah, entendi. E no lucro presumido você tem uma guia para cada imposto. Mas, voltando para a questão da declaração, o que que determina essa declaração, né? Não é a declaração que faz eu chegar no valor do imposto. Eu já tenho que fazer a apuração de impostos individualmente. O que o fisco quer saber é se de fato eu paguei aquele imposto no valor correto. Então, as declarações acessórias elas servem exatamente para que eu preste contas com o fisco de que o valor que eu paguei é de fato o valor que é devido para o fisco. Então, eu Uhum. tenho uma declaração que é direcionada para a Receita Federal, chamada SPED Contribuições. Então assim, vamos aqui para entender, né? Nós falamos de Sim, uma obrigação, né, que é a apuração do imposto, sim, né, que é o DAS, e fora a obrigação, existem declarações acessórias que o contador tem que enviar para o fisco. exatamente. O DAS é um documento de arrecadação, assim como os outros impostos têm uma guia chamada DARF, que é documento de Sim, arrecadação da Receita Federal. Então, assim, os boletos, as guias, de fato, é uma forma de você pagar aquele imposto. Mas o imposto é uma obrigação. Agora, além dessa obrigação principal, você tem as obrigações acessórias, que são as declarações. que nessa declaração você vai informar o que você pagou Você na informa a apuração. sua receita e informa, dependendo da declaração, até os produtos que você vendeu. Ah, Tem uma declaração mais complexa que é chamada de SPED, SPED ICMS, por exemplo. Você vai escriturar cada nota fiscal que você emitiu. Dentro dessa nota você escritura cada produto. E como que eles fazem para controlar tudo isso de uma forma que é bem assertiva? É tratando tudo por código. Então, se você emite uma nota fiscal, você verifica que dentro da nota fiscal você tem código para tudo. Você tem sim. código de operação,
Vo E isso hoje você é isso. automatizado nos sistemas, né, Exatamente, também? você tem um código de produto que é chamado NCM, é como se fosse uma matrícula, um CPF para aquele produto, e Sim. através desse código você já consegue fazer um mapeamento de que tipo de imposto você vai pagar quando estiver operando com aquele produto. A mesma coisa acontece com os serviços Então prestados. a primeira declaração é a SPED SPED contribuições, contribuições. Existe alguma outra declaração? existe. A É SPED, listando aí, que aí a só SPED o que tem a obrigação. contribuições, você presta informações sobre PIS e COFINS, são dois tributos. A SPED ICMS e IPI, que é chamada de SPED fiscal, é como se fosse um apelido para ela, Sim. você já presta contas com o Estado daquela empresa sobre dois impostos, que é o ICMS e o IPI. Ou seja, eu presto contas do PIS e COFINS em uma declaração, presto contas do ICMS e IPI em outra declaração, e tem uma terceira declaração chamada DCTF, que é onde eu vou prestar contas dos valores do imposto de renda e da CSL. Certo, então isso declaração, né? São Então quer declarações. dizer que existe a declaração da DCTF e já vamos aqui para a segunda obrigação, que inclusive é a DCTF, né? Que é uma É, obrigação também? é uma obrigação a DCTF. No caso, seria uma terceira, né? Porque eu citei SPED contribuições, SPED, ICMS e tem a DCTF. Isso, a declaração, no caso. É uma declaração. Tá certo. O que vocês contadores informam nessa declaração DCTF? O que significa DCTF aqui para A quem não, para o DCTF, empresário, né? A DCTF ela é utilizada para você informar para o governo federal que você pagou. Não basta você ter que apurar o imposto, não basta você ter que informar a tua Quer receita, dizer, você também tem que fazer uma declaração dizendo que pagou. Eu não vejo muito sentido na questão da DCTF, porque quando você informa a DCTF dizendo que pagou um imposto, se você não tiver pago, o sistema vai detectar que você não pagou. hum, Então, é mais uma declaração. Para mim, a gente tem declarações demais, algumas que para mim não fazem sentido de verdade, e o contador ele tem que se manter sempre atualizado, né? sempre atualizado. Com tanta obrigação acessória, você tem que estar atualizado. Porque se você perde prazos ou se você faz essas declarações de uma Era a outra pergunta que eu ia te fazer. O que acontece se o contador não enviar essas informações? Uma empresa que não tem um contador ou não procura uma assessoria, né, capacitada, profissional da contabilidade. Se ele não enviar, o que é que acontece? na maioria das vezes, a empresa ela é penalizada com multa. Por que que eu falei maioria das vezes? Porque existem algumas declarações que não são penalizadas. Então, por exemplo, tem declarações na contabilidade, ou melhor, no setor fiscal, tem declarações que são mensais, tem declarações que são anuais. Então, a maioria das declarações você já é penalizado só pelo fato de não enviar, já tem um valor de multa. Agora, tem outras declarações que o fato de você ter enviado em atraso não te gera multa. Tem declarações que até tem previsão de multa, mas a Receita Federal deixa de cobrar essa multa. Então, Entendi. não quer dizer que você não possa pegar a multa. Sim. Às vezes a Receita não cobra. Tem uma declaração que foi até extinta já, chamada GFIP, que já é de outro setor, que é o setor pessoal, que na lei é previsto multa. Mas sempre foi enviada declaração GFIP em atraso e nunca vi ninguém ser penalizado. Até teve uma polêmica, de repente a Receita começou a multar as pessoas por uma declaração em atraso, E, mas na época a Câmara dos Deputados foi atrás e gerou a anistia sobre essas e multas. para ir, porque assim, o fisco ele também erra, né? E erra bastante. Eu vejo muitos contadores parceiros que eles têm que provar, né, determinada situação que o fisco às vezes até cobrou de forma indevida e o contador tem que ir atrás ali, defender o cliente dele, porque hoje nós sabemos, né? Tem as multas se não enviar, né? E tem também os impostos que são muito oneroso, né, para o cliente ir lá, colocar no preço de venda do produto. E nós sabemos também que impacta financeiramente, né, no financeiro do cliente, essas multas, né? Sim, Inclusive se o cliente não tiver um contador. Como é que você vê esse impacto financeiro? Vendo a dificuldade hoje principalmente dos seus clientes, né? Que você pode ter até algum exemplo do cliente não conseguir pagar o imposto. Né? Como é que você se organiza nesse sentido no seu escritório? entendo. Na questão das multas,
A primeira coisa que eu sempre vejo como necessário no escritório de contabilidade é que o escritório ele tem um seguro de responsabilidade civil. Assim como você falou que o fisco pode errar, o escritório de contabilidade, a equipe pode errar também. Sim, E isso em contrato já é claro que se o escritório gera algum tipo de penalidade para o cliente, quem tem que arcar com essa penalidade é o escritório de sim, contabilidade. Então, se você vai abrir um escritório de contabilidade, é ideal que você tenha um seguro, porque em casos em que acontecer algo desse tipo, você tem uma proteção que vai te ajudar, no caso, a não deixar, primeiro, o teu cliente num prejuízo, e segundo, o teu cliente pode não querer ficar no prejuízo, ele pode querer cobrar isso, e com todo direito ele vai cobrar, sim. certo? Então, para o cliente, o que eu posso falar para você que é empresário é mais barato manter um contador fazendo as suas declarações zeradas, sem movimento, do que você pagar multa por essas declarações serem enviadas fora do prazo. A primeira coisa que acontece quando você não tem um contador fazendo essas declarações é que o seu CNPJ vai ficar inabilitado, Nós certo? recebemos bastante aqui, situação do CNPJ inapto, né? É Exatamente. quando justamente um contador deixa de De enviar. enviar uma informação, né? Ou às vezes não é nem porque o contador não envia, mas é porque o cliente não tem um contador, O né? cliente não tem um contador, ou às vezes o cliente também não quer pagar um contador. Ele Acho quer ter que um contador, mas não quer pagar o contador. então não é só abrir um CNPJ, né, Júnior? Tem que ter um Exatamente. acompanhamento. Eu já vi casos em que a pessoa abre o CNPJ, te paga ali, paga o contador para abrir o CNPJ, ela some, não dá mais sinal de E vida, acha que tá e tudo acha bem. que o fato de eu, como contador, ter abrido aquele CNPJ registrado, eu já tenho a obrigação de ir abraçado com ela fazendo tudo. E não existe essa Não funciona obrigação. assim. Assim como qualquer outro prestador de serviço, a contabilidade precisa de ter honorários pagos, porque É a o manutenção, né? Tem escritório que ter a precisa se manutenção. manter. Então, se você não paga, como que o escritório vai se manter? A contabilidade não é caridade. É. Contabilidade é um serviço como qualquer outro e E é um precisa sim. serviço que exige uma capacidade, né? Para você estuda para isso, Estuda o entendeu? tempo todo, cara. Praticamente todo dia é lançada alguma novidade e a gente precisa estar atualizado. Só para o empresário que está assistindo aqui, essas multas elas chegam a quanto, mais ou menos? Por exemplo, do DAS, né? Que é a primeira que você falou. O PGDAS, que é essa declaração, quando ela não é enviada, ela varia de 50 a 100 reais, certo? Só por não enviar. Por não enviar. Eu sempre bato na tecla. Tem a multa por envio em atraso, porque assim, quando você não envia, você não é multado automaticamente, você fica inabilitado. Então, meu CNPJ está inabilitado, o que que eu tenho que fazer? Enviar as declarações. Aí, quando você envia as declarações em atraso, aí você começa a receber as notificações de multa. Quando fica inabilitada, a empresa não pode comprar mais, é isso? Ou não? O CNPJ ele fica no estado de suspensão. Então você não consegue operar com ele. Você não consegue, por exemplo, emitir nota fiscal. Ele tá Nem inapto. comprar, né? Também Não, houve. não consegue. Ele vai dar um problema, vai dar um erro na hora que o teu fornecedor vai tentar emitir uma nota para você. Acontece também de contas bancárias ficarem bloqueadas, porque o CNPJ está suspensa. É o mesmo que quando acontece com o CPF, está com algum tipo de inconsistência cadastral ou Sim. débito. Hoje as contas bancárias são bloqueadas, então você é obrigado a fazer a sua regularização, a fazer essas declarações, e aí é o momento onde as empresas que um dia falaram para o seu contador que preferia ficar sem contabilidade do que ficar pagando Aí acaba saindo para mais caro. ele enviar essas declarações, ela vai pagar as multas. E é uma coisa que para mim eu não consigo entender porque não faz sentido. Já vi muito cliente quando chega para dizer, olha, Johnny, é o seguinte, eu não vou mais operar com essa empresa. Como que a gente faz para deixar esse CNPJ aberto? Eu falei assim, olha, para você manter o CNPJ aberto, a gente precisa ficar enviando as declarações zeradas. Mas são declarações zeradas, nem dá trabalho. Mesmo que não esteja em operação, Precisa tem que enviar. enviar. E quando você não envia, começa a pegar essas Como é que, multas. antes de nós entrarmos no valor da outra multa, que é outra Uhum. obrigação, mas como é que se dá o nome quando vocês enviam uma informação zerada, assim, É sem movimento. sem A gente movimento? chama de declaração sem movimento. Então, se eu faço uma PGDAS sem movimento, eu informo para o governo que aquela empresa não teve operação. E isso é só para a Receita Federal, porque mesmo a empresa sendo do Simples, ela tem que cumprir as declarações com o Estado, quando ela for obrigada, e dependendo do município também, ela vai ter declarações que são feitas para aquele município. Então, Então, varia de município, varia de estado.
Tem Sim, estado que, dependendo da situação, você não precisa enviar informação nenhuma. Por exemplo, Pernambuco. Lá, tipo, o que a gente tem aqui no Piauí, no Maranhão, que é a DF ou SPED e ICMS, lá no Pernambuco não é necessário fazer esses envios. entendi. Lá basta uma declaração. E você resolve. Então assim, gente, mesmo que a empresa não esteja em operação, mas ela está sem movimento para você, mas para o governo, né, Sempre vai ter para o movimentação. fisco, ela está ali como se mexendo, né, Johnny? E tá sempre. E aí você pensa, pô, eu vou pegar uma multa de R$ 100. Aí meu contador me cobrou aqui tipo, R$ 300 a R$ 400 para ficar mantendo essa contabilidade regular ali de movimentação zerada. Ah, prefiro não pagar. Só que aí depois, quando você vai puxar o relatório de pendência daquela empresa, você vai ver a quantidade de declarações. Quem esquece, esquece por muito tempo. Se o empresário não pagar essas vai para o CPF, o nome fica restrito, como é que É, funciona? essas Nós já multas, estamos indo para outro campo aqui, mas essas vamos chegar. multas ficam a primeiro ponto no CNPJ, essa pendência. A gente separa a pendência ou qualquer tipo de débito que você tem com a Receita Federal em na situação fiscal da Receita. Se você não resolve com a Receita Federal, ela passa para um outro setor, um outro órgão que é chamado Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nessa procuradoria tem pessoas que são responsáveis simplesmente para cobrar essas pessoas de forma administrativa inicialmente e depois de forma judicial, como qualquer outro tipo de débito. Tá certo? Sim. Então, se você não paga, primeiro, pendência no CNPJ, depois cobrança judicial com a Procuradoria-Geral da Fazenda, e automaticamente, quando ela vai para a PGFN, ela já começa também a refletir essa pendência no CPF dos sócios. Aí começa a ficar restrito também comprar alguma coisa no CPF, Porque né? a, a Receita Federal, quando você tem pendência no CPF, ela reflete exatamente algo chamado CADIM. O CADIM é como se fosse um SPC ou Serasa no setor privado, porque o Cadinho é no setor público, mas ele aparece também nas consultas. Se você tiver com pendência no Cadinho, vai aparecer para todos os bancos e para qualquer tipo de consulta financeira que for feita no seu Entendi. CPF. E vamos falar aqui de outra, de multa de outra obrigação, né? Falamos do DAS, agora DCTF. O que que acontece? Qual o valor da multa? A DCTF ela é enviada com um prazo de 60 dias após a origem da obrigação. Ou seja, eu falei lá no início de competência. Então, competência é o período da obrigação. Competência de janeiro de 2024. Eu tenho até março de 2024 para fazer o envio. Quando eu não faço esse envio no prazo, eu já sou penalizado com uma multa de R$ 500. Se eu pago essa É caro, multa né? dentro de 30 dias após eu Caro. ser notificado que fui multado, eu tenho uma redução na metade do valor. Era R$ 500. Se eu pagar em 30 dias, fica 250. Se eu não pago, ela volta para o valor original. Mas é um valor caro. É. E essa não é a mais cara. Tem multas Caro é muito não mais ter um caras. contador para poder lhe orientar em Isso é relação a isso. verdade. É tão importante um contador dentro da empresa que às vezes a pessoa, o empresário, né, ele só vai perceber isso quando passa por uma situação dessa, né? Porque Exatamente. aí vem, pode parcelar, né? Eu já vi que Sim, sim, pode aí parcelar. já é outro assunto, mas das DCTF tem a outra que é FD Contribuições FD também. Contribuições e tem a FD ICMS. A FD ICMS, como ela é controlada pelos estados, pelas secretarias de fazenda, as multas são estaduais. Então, se você não envia, por exemplo, no estado do Maranhão, uma FD, quando você não envia, tem um valor de R$ 750. É mais caro É. ainda. No Eita. Piauí, se não me falha a memória, ela varia ali entre R$ 300 a R$ 500. Eu A não tenho mesma certeza. declaração? É mesmo, porque cada estado tem a Ah, sua, sim. faz a Ah, é sua própria verdade. regra e tem seus valores de multas. Então, aqui no Piauí, se torna mais barato atrasar uma F da ICMS do que no Maranhão. Pode ser que tenha mudado, porque esses valores alteram com muita frequência. Sim. Mas sempre tem benefício, tipo, se você paga antecipado, se a tua empresa Eles gostam de enviou sem fazer no final do movimento. ano, né? Eu vejo bastante.
Como é que É, se na benefício? verdade não tem um período certo para ter esses descontos. Esses benefícios que eu te falo é tipo prazo de pagamento. Então, assim, a multa é R$ 750, mas tu pagar em 30 dias, tu vai pagar só 300. Ou então, se a tua empresa enviou a declaração sem movimento, de fato ela não tinha, a multa tem uma redução em tantos por cento. Pode acontecer isso. Então, Johnny, fora essas que você falou, são quatro, né? É, a Tem mais gente citou a algumas? PGDAS, citou a SPED contribuições. Eu não tinha citado essa. A SPED contribuições, ela só aplica multa se ela tiver movimento. Eu passei um ano inteiro sem enviar SPED contribuições. Aí, por regra, todos os anos você tem que enviar apenas uma no último mês. Então, de janeiro a dezembro não teve movimento, em dezembro daquele ano eu faço o envio dessa declaração. E se eu perder esse prazo, pelo fato dela não ter movimento, automaticamente eu não tenho multa. Porque a maioria das declarações da Receita tem multas em cima da receita ou do lucro, certo? E não simplesmente porque você deixou de entregar. SPED contribuições, SPED SF, SPED ECD, por exemplo, são declarações que as multas são em cima de dados que estão ausentes naquela declaração. Então, tem que tomar cuidado porque a declaração, a Sim. multa não é aplicada só porque você deixou de enviar. Eu ainda acho essas outras declarações eu ainda acho mais perigosas ainda do que uma Mas declaração que assim, te multa pela falta de envio, porque elas te tudo multam por informação dentro da declaração. assim, eu vejo como cidadão e empresário também, né? A questão da multa, ela tem que existir, porque se não existir a multa, a pessoa não faz, né? Com multa Com existindo, multa, o a pessoal não pessoa não, faz, não dá entendeu? ali a importância, né, para a situação. Imagine sem multa, né? Isso é verdade. Tem mais alguma, Johnny, que a gente possa mencionar que são tantas obrigações que o contador tem que fazer, né? Tem, tem os dois SPEDs contábeis, SPED ECD e SPED ECF. O SPED ECD, ela foi criada justamente para substituir o balanço físico, balanço patrimonial, DRE, as demonstrações É feito contábeis, mensal isso? anual. Anual. E a SPED SF é uma declaração complementar também da contabilidade, mas ela tem uma ênfase na apuração dos tributos, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. O que é que importa nessas duas declarações? Se você é obrigado a enviar essas declarações e você não envia, a multa que você vai sofrer não é porque você não enviou. O cara Mas, atrasou, já tem uma multa num valor hum, específico. Não, ela tem um percentual. E esse percentual, dependendo da declaração, pode ser em cima da receita bruta, pode ser em cima do valor da operação que você não informou ou informou de forma incorreta, ou pode ser em cima do lucro, certo? Então, imagina só se a tua empresa tem um faturamento de 1 milhão no mês. Uma multa ali de 1% já é muito dinheiro. é, você falou aí a questão se você é obrigado, então nem todos tipos de empresa é obrigado? Nem toda empresa é obrigada. Por exemplo, uma empresa que é MEI, ela só é obrigada a enviar a declaração anual do MEI, Ah, sim. certo? Isso como CNPJ. Ela tem que Uhum. pagar o seu imposto todo mês, tem que fazer a declaração anual do MEI uma vez no ano, tem que manter a escrituração do livro caixa, que é o registro de tudo que entra e tudo que sai na empresa. Não é o Ainda que entra no banco. tem É, muita gente que diz que o MEI não precisa de contador, né? porque o MEI ele não precisa Para abrir, formalizar a né? contabilidade. Ele não precisa formalizar a contabilidade. Se você Mas quiser trabalhar sozinho com o seu microempreendedor, você consegue. A questão é, você tem que cumprir as regras. E e aí quando começa a crescer, aí já começa a mudar de não só quando começa a crescer, por si só, você ser um MEI, você já tem que ter regras. hum, No Brasil, o fato de você não saber das leis não te impede de você ser culpado por não cumprir elas. é, Então, inclu- você tem que saber todas as regras. E por isso que entra o contador. é, Porque, não é contador. obrigado a ter. Mas se você tem, você vai. Mas contador hoje não é nem só para questão de obrigação ou para abrir, né? O contador, inclusive, ele pode ajudar o pequeno empresário que começa como um MEI a crescer, né? A alcançar novos patamares, né? Inclusive, nós vamos gravar aqui com o Rogério, o episódio vai estar aqui também no nosso canal, sobre contador, MEI precisa de contador, porque tem muita gente que acha que o MEI não precisa, né? Mas essa conversa vamos detalhar mais com ele. Beleza. Tem mais alguma obrigação?
Tem uma declaração que está para ser extinta, que é a DIF. Todo ano fala que vão extinguir a DIF, que é uma declaração de retenções, e sempre se prorroga, né? Então dizem que vai até 2025, mas pode ser que ela seja prorrogada de novo. Ela Sim. foi prorrogada tantas vezes, então ela tem uma multa. Essa multa varia, ela tem um percentual também em cima do que você deixou de informar de imposto. A DIF você informa o que você retém de imposto. Então, quando você deixa de informar algo, a trazer a DIF, beleza, quanto é que de imposto que você deixou de informar lá? Então, vai ser aplicado um percentual de multa em cima do imposto que você não informou, certo? Entendi. Eu devo imaginar. Ainda tem mais ainda. Ah, tem outras declarações, tem a declaração específica só para clínicas médicas, que é a DMED, que tem uma multa mínima de R$ 1.500. Tem uma declaração que é específica para Haja tempo imobiliárias, aqui para falar de é, tanta que é a obrigação. DEMOB, que também tem uma multa inicial de Essas R$ aí 1.500, elas é são mais específica para o específicas. setor. Então, as declarações mais comuns para qualquer tipo de empresa são essas que São você essas que eu falou. citei. Hum. PGDAS, SPED Contribuições, SPED ICMS, DCTF. DCTF, DCTF Web, aí tem a SPED Reinf, tem a SPED ECD, que é o balanço digital, e tem a SPED ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Fora as outras que são específicas. Aí tem a DEFIS, que é uma declaração anual para quem é do Simples Tá vendo aí, Nacional. empresário? Ó, Tem a a DIR. importância de um contador na sua vida. Então tem Então se são agarra com o muitas, contador, muitas porque senão a declarações. multa vem. Se não enviar, a E multa vem. eu sempre acho que as pessoas elas não querem fazer o que é correto porque a penalidade não vem com tanta frequência. Porque se você for pegar a risca, as penalidades são severas. Ó, uma SPED contábil, ela pode ter uma multa que vai até R$ 5 milhões. 5 Até 5 milhões? milhões. Sem considerar faturamento da empresa, sem nada. Ela considera o faturamento, a receita. Tá. Pois a pessoa, um pequeno empresário, levar uma multa de O 5 pequeno milhões, empresário tem não que vai vender a conseguir empresa. chegar lá porque, como é um percentual aplicado, ele não consegue chegar num valor como esse. Não, é por isso que eu perguntei se era aplicado em cima do faturamento, alguma coisa assim, né? Se não era uma coisa fixa ali. Não, não é fixa, não. Ah, Todas elas são entendi. variáveis. Então, quanto maior é a base da sonegação, quanto maior a receita, quanto maior o lucro, maior vai ser a penalidade É, aplicada na falta dessas Edione, eu declarações. fico imaginando aqui, tanto de obrigações dessa, como é a rotina de um escritório de contabilidade. Caótica. Eu acho que é Ah, a palavra que você melhor resume um escritório de contabilidade. tem que ser bem organizado, né? Para poder Johnny, manter mas todos o esses. escritório de contabilidade é caótico porque o contador é desorganizado? Não necessariamente. Pode Não, mas tem ter que ter uma situações organização, que o né? escritório pode ser desorganizado. Mas Se eu esquecer eu de enviar acredito uma obrigação dessa. a, a maior ideia que eu resumo na palavra caótica é o fato de que as empresas não conseguem ou não dão o real valor que essas informações têm para que sejam fechadas as declarações. Então, o maior problema da contabilidade hoje é que nós não trabalhamos sozinhos. Nós dependemos que as informações venham dos empresários. E os empresários, eles não valorizam ou não dão a real importância para isso, porque as penalidades existem, mas por muitas vezes o fisco ele fecha os olhos. Porque Mas ele não esquece de cobrar, né? muita coisa existe de penalidade na legislação, mas na prática não é aplicado. Tipo, essas, por exemplo, multas porque você não enviou a declaração, elas são de imediato, logo que você envia. Mas essas multas de percentuais dependem muito de análise de alguém, de um auditor, de algum sistema que vai fazer essa análise. E eu realmente não consigo entender quando que a Receita Federal vai começar de fato a fazer valer essas regras? Porque quando você deixa de penalizar as pessoas que não fazem correto, automaticamente você está fazendo com que Acostuma. as pessoas que queriam trabalhar correto também deixem de É, trabalhar correto. Porque, é. por exemplo, quando se tem muita sonegação de imposto, se tem muita falta de emissão de nota fiscal, por exemplo, Eu vejo muito que não tem essa fiscalização no comércio, né? Eu não as sei fiscalizações hoje estão praticamente todas digitais, então elas fazem muito confronto. Então, porque tudo tem dentro muito. de sistema. Então, o sistema vai analisando a movimentação da empresa e, à medida que ele vai detectando algo estranho, aí sim ele vai criando uma malha, né, que a gente chama de Uhum. malha. E aí ele vai notificando aquela pessoa para ela se explicar. Tem muita Mas eu empresa que acho não. insuficiente, cara. Tem muitas empresas que não emitem nota fiscal. E isso Eu faz. mesmo vou em várias e eh,
eu quero a nota fiscal, não emito. Aí a Se pessoa emitir, e se deixa de emitir, vender. o preço é outro. Se emitir o preço. Se emitir, o preço é outro. Não, essa questão do preço eu até entendo, né? É. Porque é igual a taxa de cartão, né? À Aham. vista é um preço, né? Mas eu falo pelo fato de não estar ali com o sistema de gestão para emitir a nota fiscal e tudo. Deixa de vender, mas aí já é tema para outro assunto. Aí, Aí nós estamos falando de organização. sim. Qual a dica que você dá para esses empresários se organizarem para poder manter o pagamento dos tributos em dias, né? Para não acontecer uma bola de neve, ter que fazer parcelamento, né? Eu vou ser bem E- direto ao ponto. Você que é empresário, que está abrindo o seu CNPJ, valorize o seu setor financeiro. Informação, gente, não é algo que é luxo, é necessidade, necessidade extrema. Então, se você é empresário, você tem o CNPJ, tem uma empresa e você não tem um controle financeiro, você está totalmente fadado a fracassar. Porque você não sabe de fato o quanto a tua empresa está ganhando, não sabe, no caso faturando, não sabe o quanto que a tua empresa está tendo de despesa, onde estão as tuas maiores despesas. Você não tem essa categorização das tuas despesas. Se você não faz isso dentro da sua empresa, pode ter certeza que o teu contador não vai conseguir te ajudar. Ele não vai conseguir te ajudar. Você até me falou que teve uma pessoa, né, que falou que não precisava de orientação financeira, né? Isso, Não porque, precisa citar nomes, né? né? Mas fala Não, aí o tudo bem. exemplo que é para É, ficar bem. eu tenho vários clientes, né? E um dos meus clientes, ele estava de fato decidido que iria melhorar ali o controle da Sim. empresa dele. Se eu for comparar o início da empresa dele até agora, tem muita coisa para melhorar ainda. Mas se eu for Uhum. comparar com o início, o tanto que esse cliente evoluiu, foi muito. E ele tem muito network, conhece muitas pessoas. E um dia ele conversando com outro empresário, e ele contando, né, que estava tentando melhorar nisso e tal, o cara só falou para ele, olha, não precisa disso aí não. Eu não preciso Eu disso. faço no papel mesmo isso aqui e tal, eu consigo. Tá? Olha, tu pega a nota dessa forma, faz assim, assim, tu já tem os dados que tu precisa. E eu fiquei assim, então, eu parei, eu pensei, falei assim, cara, se esse cara tá gerindo, detalhe, 3 empresas. Se esse cara tá gerindo 3 empresas somente com um pedaço de papel e tá funcionando, eu acho que eu tenho que ter uma mentoria com ele. Eu tenho que conhecer esse cara para Imagine, ver qual que é a é, mágica. imagine se ele tiver um acompanhamento de perto, né? Porque o contador ele tem essa capacidade de fazer com que o empresário cresça de forma organizada, né? E sem Exatamente. ser desordenado, né? Se Então, você, se você aplica um controle financeiro na empresa e você faz diariamente todos os lançamentos financeiros, pronto, é o básico que você precisa saber. Você mandando esses dados para o contador vai ser a base para que ele feche os relatórios contábeis e tenha todas as e o análises. contador precisa de informações, como você Exatamente. falou, ele não vai adivinhar que está acontecendo lá na Exato. coisa da Aí, empresa, né? outra coisa que é um erro muito grande, as pessoas, eu faço pelo meu banco. Aí você recebe e paga no banco. Aí lá no banco você puxa o extrato bancário e diz assim: Pix recebido do Francisco, valor R$ 100. Quando chega para o contador o extrato bancário, ele vai olhar aquilo, ele não vai Isso é fazer um outro ideia. assunto que nós vamos falar aqui, né, sobre as operações do Pix, que dá um assunto grande, muita gente recebe no Pix, mas fica para outro momento. Então, vamos encaminhar aqui para o encerramento, né? Mas antes de encerrar, você pode acompanhar aqui nosso canal, nosso Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Acompanhe também nosso amigo aqui, parceiro Dione, né? Qual o Instagram, Dione? O Instagram é simplifica.negócios. Tem o teu pessoal também? Meu Instagram pessoal eu já trato mais de outras, Ah, sim. outras Então, coisas. Instagram profissional simplifica Ponto ponto negócios. negócio. E encaminhando aqui para o final, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os empresários, né? A importância de manter as obrigações em dias, com a relacionamento com o contador, pagamento de impostos. Deixa uma mensagem aí de Olha, encerramento. bom, para você empresário, o primeiro ponto que eu tenho para te orientar é valorize o profissional contábil que está trabalhando com você. É sempre comum você ouvir as pessoas dizendo que o contador dela não é um bom profissional. Mas sempre que você for fazer essa afirmação, reflete com você mesmo. Será que eu estou fazendo o que meu contador está pedindo? Será que eu estou trazendo a organização para dentro do meu negócio? Será que eu estou comunicando com o meu contador o tanto que eu deveria? Tem muita coisa que o teu contador pode te ajudar a resolver, só que às vezes você
acha que o teu contador vai adivinhar a dor que você está sentindo. Então eu sempre faço essa comparação. Se você está doente, está sentindo algo, você vai no médico e a partir daí você vai descobrir qual a sua doença e vai receber um tratamento para isso. Se você está sentindo algo no seu negócio, algo que não está evoluindo, então você vai fazer essa lista, vai sentar com o seu contador, que vai ser aquele médico do negócio, e ele vai te orientar. Então, antes de você achar que a contabilidade não resolve nada, tenta essa conversa, Conversar, né? conversa com o contador, leva esses problemas, verifica onde você tem que ter uma meta, onde que eu quero chegar. Se você É. sabe onde quer chegar, pronto, você já tem um primeiro passo dado. E aí o contador vai ser o teu parceiro nisso, porque tudo que for tendo de problema, você vai sentando com ele para te ajudar a resolver, dando a solução, tanto na parte fiscal, que é para E a- manter regular, te sim, evitar de pegar multa, de sofrer penalidade, e também na parte da evolução fazer um trabalho de do prevenção, né? negócio. Exatamente, porque o escritório de contabilidade, na maioria das vezes, só faz o quê? Cumpre as obrigações acessórias. Agora, mas se você, que é empresário, começar de fato a deixar a parte financeira organizada, ou seja, o que é organização? Se você não consegue fazer classificação de contas ali, das despesas e das receitas, solicita documento É. e vai guardando esses documentos, porque aí você vai se agregando por mês. Então, no mês, tem todo o dinheiro que entra na empresa, você tem que ter um documento que comprove, Uhum. que explique o que é aquilo, e Sim. todo o dinheiro que sai, você tem que ter um documento que explique o porquê aquele dinheiro está saindo. Feito isso, o contador já vai conseguir classificar isso na contabilidade. Agora, se É, você não faz isso, e você também não tem um controle financeiro, aí não tem como o contador te é. ajudar em E nada. quando for procurar, já pode ser, talvez até tarde demais, né? Tem muita Então, coisa que a gente descobre, tipo, que poderia ter sido evitado se tivesse uma conexão melhor do cliente com a contabilidade. Mas aí, então é isso. Você falou que o contador é o médico das empresas, eu lembrei do Arius, contador, ele falou que não é só médico, né? Mas é psicólogo, amigo, parceiro, porque às vezes o cliente ele não vem só falar da empresa dele, às vezes ele vem desabafar e falar alguma coisa pessoal, porque ele acredita e confia é, no às vezes que até mais do que, às vezes a gente conversa mais sobre a vida do cliente do que do sobre que da empresa. Mas os o bom é problemas do isso, né? Manter negócio. o relacionamento. Johnny, eu vou te dar aqui um mimo, né? Agradecendo aqui a participação no nosso podcast, sua contribuição. E esperamos Que você mais bacana. vezes aqui para a gente tratar de outros Qualquer assuntos. momento. Nós temos um tempo aqui de É, 30 minutos para falar sobre obrigações, mas são tantas obrigações que não deu nem para falar em 30 minutos. É quase uma hora de. é muita coisa, É. é muita coisa. Então, pessoal, muito obrigado, né, por estar acompanhando a gente. Você pode acessar nossas redes sociais aqui, tá? O nosso arroba aqui embaixo, falamos o arroba aqui do nosso parceiro. E até o próximo episódio.